conheçamos em relação à doença, em relação aos aspectos ocupacionais, em relação a doenças que estão altamente discutidas nos dias de hoje, como a síndrome de burnout, que acomete os trabalhadores como um todo, e o nosso foco aqui hoje vai ser a respeito dos trabalhadores de saúde. Eu acredito que após a minha fala, vocês também terão oportunidade. Eu estou totalmente aberta para que nós possamos conversar a respeito do tema e também discutirmos e trazermos reflexões para que cada um saia daqui com alguma estratégia que pode ser realizada no seu dia a dia para evitar a síndrome de burnout. Então, meu muito obrigada. E eu também agradeço a cada um de vocês que está aqui, que está disponibilizando o tempo de vocês para aprender um pouco, em especial também os meus colegas e amigos de trabalho e da vida pessoal também, porque ter pessoas que contribuem para a nossa caminhada é essencial, e vocês vão ver que um dos pontos, uma das relações centrais para a prevenção do burnout é ter pessoas e relacionamentos interpessoais saudáveis, tá bom? Deixa eu projetar aqui a apresentação que eu preparei. Compartilhar para que nós possamos. Bom, então, qual que vai ser o nosso foco de hoje? Será compreender o que é a síndrome de burnout em trabalhadores de saúde. Para isso, nós precisamos relembrar ou contextualizar a respeito do burnout. Quem de vocês já ouviu falar sobre o termo burnout? O que vocês consideram que é essa terminologia? Se é uma doença, se não é uma doença? E por que é tão importante nós tratarmos sobre esse assunto nos dias atuais, considerando também que nós estamos no momento de pandemia, tá? Então, o que será que significa burnout? Quando nós vamos para a definição, para a tradução da palavra, nós vemos que burnout significa uma queima, algo para fora, ou então esgotamento do trabalhador, é a forma como nós traduzimos. Mas o que será que a síndrome em si, ela revela para nós enquanto características que definem ela e também que acomete os trabalhadores? Por que o burnout, então, ele é considerado enquanto uma doença ocupacional, enquanto um fenômeno que atinge trabalhadores? É sobre isso que nós vamos compreender no decorrer da minha fala. Bom, nós precisamos entender, primeiro de tudo, que o burnout ele acomete trabalhadores. Logicamente que o nosso foco aqui vai ser sobre trabalhadores de saúde, mas nós precisamos entender que é uma doença ocupacional, então, consequentemente, atinge todos os trabalhadores, e que os trabalhadores de saúde representam um número muito grande, um número grande em relação aos profissionais de determinadas profissões, de todas as profissões que nós temos existentes. Em relação aos trabalhadores de saúde, a força de trabalho é uma força de trabalho grande, em que nós também precisamos contextualizar a força de trabalho em enfermagem. Então, antes de entrar em relação à síndrome de burnout, propriamente dita, eu quero contextualizar com vocês aspectos relacionados à força de trabalho de saúde, à força de trabalho de enfermagem e os aspectos ocupacionais, ou seja, os aspectos relacionados ao trabalho, as características do trabalho desses trabalhadores, para que a gente entenda por que a síndrome de burnout é considerada uma doença, então, ocupacional. Dentro dos trabalhadores de saúde, nós temos que a força de trabalho em enfermagem, ela representa mais da metade de trabalhadores da força de trabalho em saúde. Em números, há estatísticas que nos mostram que a enfermagem representa de 60% a 89% da força de trabalho de saúde. Ou seja, se nós pararmos para pensar, é a maior força de trabalho de saúde. No Brasil, nós temos dados de maio de 2020 que nós temos ativos 2.321.509 profissionais de enfermagem. Quando nós vamos classificar esses profissionais,
569.189 são enfermeiros e 1.330.447 pessoas são técnicos de enfermagem. E também nós temos os auxiliares de enfermagem, que representa o maior número de trabalhadores da enfermagem. Por que nós precisamos conhecer essas características? Porque quando nós compreendermos que a síndrome de burnout ela está relacionada aos aspectos ocupacionais e às características e às funções que os trabalhadores exercem, a gente identifica que determinadas classes de categoria profissional e determinadas profissões têm, sim, maior propensão para desenvolver a síndrome como um todo. Então, apenas para contextualizar e mostrar para vocês como que é essa distribuição da força de trabalho de enfermagem no Brasil. Então, nas cores mais fortes são as regiões que têm os números mais concentrados de profissionais de enfermagem por 10 mil habitantes, todos esses dados em relação a maio de 2020. Nós também temos a taxa de enfermeiros por 10 mil habitantes, como, por exemplo, o Distrito Federal, Amapá, Roraima, Paraíba e Tocantins têm a maior concentração desses profissionais. Em relação aos técnicos de enfermagem, a distribuição também é bem semelhante em relação aos enfermeiros. E quando nós vemos também sobre os auxiliares de enfermagem, a maior concentração está em São Paulo, seguido também do Rio de Janeiro, Sergipe, Roraima, e assim consequentemente. Por que a gente precisa entender isso? Porque entender onde que está distribuída a força de trabalho, aqui neste caso eu trouxe a enfermagem, faz com que políticas públicas sejam desenvolvidas em relação a onde se concentra a maior força de trabalho, de saúde e enfermagem aqui no caso, e também realize programas e estratégias de prevenção para garantir e melhorar a qualidade de vida destes trabalhadores. Bom, então nós contextualizamos sobre a questão da força de trabalho de saúde e de enfermagem, mas a gente precisa agora pensar por que é tão relevante entender sobre a distribuição da força de trabalho e também sobre as condições de trabalho e saúde. Ou seja, quais são os fatores que estão presentes no dia a dia dos trabalhadores de saúde, agora de uma forma geral, incluindo todas as categorias profissionais e todas as classes dentro das categorias profissionais, porque a gente precisa entender quais são os principais fatores em comum que podem desencadear ou potencializar o desenvolvimento de uma síndrome de burnout ou outras doenças. Então, quando nós vemos as condições de trabalho e as condições de saúde, nós precisamos considerar as cargas ocupacionais. O que seriam as cargas ocupacionais? Está relacionado às tensões que existem dentro de um contexto, dentro de um processo de trabalho, e também as características relacionadas às profissões da saúde como um todo é marcada por relacionamentos interpessoais complexos. Por que é importante a gente considerar isso? Porque tem todo o cenário dentro de uma instituição, dentro de uma organização, seja ela pública, privada, filantrópica, seja em relação a hospitais, seja em relação a unidades básicas de saúde, enfim, toda organização de saúde, todos os serviços de saúde possuem algumas características em comum e também características específicas de cada serviço que pode tanto minimizar o desenvolvimento de doenças mentais e de doenças ocupacionais, como pode potencializar o desenvolvimento dessas doenças. Então, por isso que a gente precisa entender quais são as características do trabalho para que a gente entenda também se o local onde nós, enquanto profissionais, desde a graduação, se o local onde nós estamos inseridos, se o contexto onde nós estamos inseridos nos protege em relação ao desenvolvimento de doenças ou se potencializa o desenvolvimento de doenças. Dentro disso, então, considerando quais são os principais fatores e consequências ou repercussões que esses fatores ocupacionais eles podem estar associados às condições de trabalho e saúde, o que nós temos enquanto características comuns para todos os trabalhadores de saúde? Que existe, e hoje muito mais
muito mais no contexto da pandemia, existe uma intensificação do trabalho e uma sobrecarga de trabalho. Ou seja, as funções e atividades que os profissionais de saúde desenvolvem, se nós formos ver de uma forma numérica ou de uma forma expressiva, caracteriza-se por uma carga de trabalho muito além do seu controle, às vezes. Onde também estes profissionais, eles possuem um convívio diário com dor e sofrimento. Ou seja, essas pessoas, esses profissionais, nós, enquanto profissionais, nós cuidamos de pessoas, nós nos relacionamos com pessoas. E com isso, nós diariamente também lidamos com o que nós chamamos de dor e sofrimento. A dor e o sofrimento do nosso próximo, a dor e o sofrimento das pessoas que nós estamos responsáveis. Todos esses fatores também estão relacionados a um intenso e extenso ritmo de produção laboral. Ou seja, os profissionais de saúde, eles possuem metas para serem alcançadas no seu contexto do trabalho. Por exemplo, se nós vamos utilizar o exemplo da enfermagem, a enfermagem, a cada turno, a cada período de trabalho, possui metas que ela precisa alcançar, que esses trabalhadores precisam alcançar até a passagem do seu plantão. Com isso também, no decorrer do tempo, considerando que as doenças elas acontecem geralmente de uma forma crônica, os profissionais também eles podem apresentar menor disponibilidade de tempo para o lazer e para o repouso. Considerando a carga horária realizada semanalmente, considerando que muitos profissionais possuem mais de um vínculo empregatício e considerando outros fatores também que são específicos para cada profissional de saúde. E com isso, todo esse conjunto, se nós somarmos todos esses fatores, pode causar o adoecimento do trabalhador. Então, em relação ao adoecimento do trabalhador, nós temos a questão da demanda, então, em que a carga de trabalho ela é alta, e nós temos o controle dos trabalhadores em relação à demanda que ele precisa enfrentar. Então, o que seria essa demanda versus controle? Seria a carga de trabalho, funções, atividades a serem desempenhadas, e nós temos o controle, que seria a capacidade do profissional em controlar os fatores que estão no seu dia a dia e conseguir fazer, de fato, todas as suas atividades dentro de uma perspectiva saudável, dentro de um contexto saudável. Quando existe uma alta demanda, quando existe uma carga muito alta para este trabalhador e um baixo controle dele em relação às suas atividades, em relação à demanda, nós temos o que é chamado de estresse ocupacional. Então, o estresse ocupacional, ele ocorre a partir dessa baixa de controle desse profissional em relação à demanda. Consequentemente, ao longo do tempo, esse estresse ocupacional, associado aos fatores ocupacionais, podem desencadear outros problemas de saúde mental, que é aí que entra, então, a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela vai acontecer enquanto um conjunto de sinais e sintomas decorrentes do processo de trabalho de qualquer profissional, e neste caso nós estamos falando em relação ao adoecimento do trabalhador de saúde. Por que a gente precisa entender essa sequência? Para que nós possamos compreender de fato que a síndrome de burnout ela ocorre a partir de uma resposta prolongada aos estressores emocionais interpessoais crônicos no trabalho. Ou seja, ela ocorre a partir do momento em que os trabalhadores eles não têm ou eles diminuem as suas estratégias pessoais, psicológicas também, para conseguir enfrentar as suas demandas decorrentes do trabalho. A síndrome ainda, ela pode ser uma resposta ou pode ser uma proteção, um mecanismo de enfrentamento ao estresse no trabalho para este trabalhador. E ela, quando nós vamos ver a questão epidemiológica, a síndrome de burnout acomete 1 a cada 10 trabalhadores. E dentro do contexto dos trabalhadores de saúde, a porcentagem é maior, considerando que as características ocupacionais, como eu disse para vocês lá no início, são características definidoras que potencializam o desenvolvimento de doenças mentais como o burnout. Dentro então,
do fenômeno da síndrome como um todo, há diversas formas de compreender essa doença ocupacional. Uma das abordagens mais conhecidas e relevantes que nós temos é a definição proposta por Maslow Schleiter, que diz que a síndrome de burnout ela acontece a partir de 3 dimensões principais. Quais que seriam essas 3 dimensões principais? Seria a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização profissional. Quando a gente entende que existe uma forma de classificar e de personificar essa síndrome, a gente consegue compreender o porquê que é importante saber quais são os fatores que podem minimizar ou desencadear, potencializar o desenvolvimento da síndrome. Então, burnout significa, de uma forma traduzida para nós, enquanto esgotamento deste trabalhador, de trabalhadores. Então, o esgotamento ele acontece a partir do quê? De alta exaustão emocional, de alta despersonalização e de baixa realização profissional. Dentro disso, dentro dessas 3 dimensões, existem sinais e sintomas que um trabalhador ele vai apresentar quando ele apresenta, por exemplo, alta exaustão emocional. Dentre esses sinais e sintomas, são os primeiros a serem manifestados em relação à síndrome. Ou seja, um trabalhador que apresenta sintomas relacionados à questão, a aspectos psicossomáticos e físicos, e também psíquicas e comportamentais, ele pode estar desenvolvendo a síndrome de burnout. Qual seria esses sinais e sintomas? Ansiedade, seria também sinais e sintomas relacionados à exaustão emocional propriamente dita, cefaleia, que é a dor de cabeça intensa, e todos esses sinais e sintomas, principalmente também no seu contexto ali de trabalho, tá? Então, a síndrome de burnout, ela acontece no contexto ocupacional. Entre outros, esse trabalhador ele pode apresentar sentimentos de sobrecarga, ele pode se sentir esgotado durante a execução do seu trabalho, ele pode apresentar também fadiga crônica, ou seja, um cansaço crônico, falta de energia para realizar atividades que antes para ele eram atividades comuns e que ele fazia com prazer. Ele pode também apresentar uma incapacidade de relaxar e de criar mecanismos e estratégias de defesas para melhorar essa exaustão emocional. E ele também pode apresentar no seu contexto de trabalho e na sua vida como um todo, uma irritabilidade excessiva. Ou seja, são sinais e sintomas bem característicos da exaustão emocional. Quando este trabalhador ele apresenta esses sinais e sintomas que são mais clínicos, ele pode estar desenvolvendo uma síndrome de burnout. Para isso, então, não basta a gente compreender o que é a dimensão exaustão emocional. A gente precisa compreender as outras 2 dimensões, que é a despersonalização e a baixa realização profissional. O que seria, então, a despersonalização? Quando o trabalhador ele apresenta altos níveis nesta dimensão, é um trabalhador que muitas vezes ele se afasta das suas atividades laborais. Por exemplo, se tem as atividades que antes ele desenvolvia de uma forma normal, ele se afasta enquanto proteção para a sua saúde. Além disso, ele pode apresentar um comportamento de insensibilidade, ele pode ficar insensível às suas relações interpessoais, em relação aos seus pacientes, enquanto uma forma de despersonalização ou de cinismo, que é definido pela literatura. Tudo relacionado ao contexto ocupacional e, de uma certa forma, também a despersonalização diz muito mais respeito em relação aos relacionamentos interpessoais, em que os relacionamentos interpessoais para este trabalhador ele vai ter um comportamento de distanciamento das suas relações. Ele vai apresentar uma frieza. E a questão da baixa realização profissional está realizada, então, a autoavaliação que este trabalhador ele faz sobre os seus aspectos ocupacionais, sobre a sua atuação profissional
e realmente, assim, quando ele apresenta uma baixa realização profissional, este trabalhador, ele não sente que o seu trabalho está sendo realizado de uma forma efetiva, de uma forma boa e de uma forma que ele consiga fazer o seu melhor. Às vezes ele até faz o seu melhor, mas para ele nada está bom. Então ele vai perdendo a sua identidade profissional, ele vai perdendo a identidade em relação às atividades que ele comumente realizava anteriormente. Então, a autoavaliação para este profissional vai ser sempre uma autoavaliação negativa, em que ele não vai ter uma satisfação profissional quando ele pensa sobre a sua profissão e sobre as atividades que ele realiza. E com isso, então, ele pode apresentar uma frustração pessoal e profissional, porque a gente também não consegue dissociar a nossa profissão da nossa vida pessoal. Nós somos, quando nós vamos para a definição de saúde, lá pela Organização Mundial de Saúde, nós somos seres humanos em que todas as questões psíquicas, sociais, espirituais, enfim, estão ligadas em relação ao trabalho também. A questão pessoal e profissional está alinhada. Então, nós sabemos que tem as 3 dimensões que acomete o trabalhador, onde, para ser caracterizado enquanto burnout, esse trabalhador ele apresenta alta exaustão emocional, alta despersonalização e baixa realização profissional. Com isso, então, com a definição também proposta por Maslow, o burnout ele possui algumas relações centrais para o seu desenvolvimento, onde a carga de trabalho, que foi um dos fatores que eu disse anteriormente, é uma das relações centrais para o desenvolvimento do burnout, em que altas cargas de trabalho pode potencializar o desenvolvimento da síndrome. A questão do controle, quando o trabalhador ele apresenta baixo controle em relação às suas atividades ocupacionais, ele pode também ele pode estar desencadeando a síndrome de burnout. A questão da recompensa, em organizações onde a recompensa não é tão explícita para o trabalhador, a baixa de recompensa pode também ser um fator que promove, que desencadeia a síndrome de burnout. A questão da comunidade é uma relação central, porque, como eu disse para vocês, a questão dos relacionamentos interpessoais é essencial na questão de prevenção relacionada ao burnout. Então, quando esse trabalhador ele entende que existe um senso de comunidade, ele consegue desempenhar as suas atividades de acordo com os valores dessa comunidade, ele pode se proteger em relação ao desenvolvimento de doenças mentais. A questão da justiça refere-se, então, quando este trabalhador ele entende que na sua organização e no seu contexto de trabalho, a justiça e os valores da organização são coerentes, de acordo com a missão, de acordo com a visão, de acordo com o que a organização ela ensina para os trabalhadores enquanto forma de trabalhar, e são essas 6 principais relações, então, que pode potencializar ou que pode estar relacionada à prevenção da síndrome de burnout para os trabalhadores. Então, de uma forma geral, quais seriam os fatores relacionados? Seriam as relações centrais, basicamente o ambiente, em que o contexto organizacional e o ambiente pode potencializar ou minimizar a questão do desenvolvimento da síndrome, condições e organização do trabalho adequadas, quando são inadequadas, pode potencializar o desenvolvimento da síndrome de burnout, mas a boa notícia é que o burnout ele pode ser prevenido. Por isso que quando a gente quando a gente pensa a respeito dos contextos ocupacionais, nós também precisamos pensar quais seriam as estratégias de prevenção para estes trabalhadores. Porque se não for prevenida, se não for tratada, se não for controlada, as consequências da síndrome de burnout para os trabalhadores pode repercutir tanto em nível familiar, como também no contexto do trabalho, como também nas suas características individuais. De uma forma bem simplificada, o que seriam as consequências familiares? As consequências familiares relacionam-se, então,
aos relacionamentos que podem ser fragilizados em decorrência dos sinais e sintomas que este trabalhador apresenta, em que os relacionamentos para este trabalhador, no contexto familiar, podem ser insatisfatórios ou conflituosos, porque a partir do momento que este trabalhador não está bem, as suas relações também vão ter um impacto, vão resultar da saúde deste trabalhador. Em relação às consequências no contexto do trabalho, o trabalhador, quando ele apresenta altos níveis de exaustão emocional, altos níveis de despersonalização e baixa realização profissional, ele pode apresentar também o que nós conhecemos enquanto absenteísmo, que é a falta deste trabalhador porque ele não está bem para desempenhar as suas atividades. Então, de fato, ele falta na sua escala de trabalho, ele falta nos compromissos que tem agendados relacionados ao trabalho, e ele também pode apresentar o presenteísmo, ou seja, este trabalhador ele comparece ao local de serviço, ele comparece nas suas atividades, mas ele não consegue desenvolver as suas atividades no decorrer do período que ele precisava alcançar as metas para o seu trabalho. Ele também pode apresentar uma insatisfação laboral, ele pode apresentar também, no caso de trabalhadores mais velhos, a questão da aposentadoria precoce em decorrência da síndrome de burnout. E quando a gente pensa nas consequências individuais para esse trabalhador, elas podem ser subdivididas principalmente em 3 categorias, onde as consequências individuais ocorrem no nível físico, onde estes trabalhadores, um dos principais problemas que eles desenvolvem a partir da síndrome são os problemas cardiovasculares e os sintomas somáticos também. Em consequência também, problemas relacionados à saúde mental, como depressão, uso de substâncias psicoativas para conseguir minimizar as consequências da síndrome de burnout. E quando a gente pensa numa categoria, num aspecto psicossocial ou saúde social, este trabalhador, ele apresenta, como eu disse para vocês, a questão dos relacionamentos interpessoais precários. Ou seja, ele não consegue se relacionar de uma forma saudável socialmente falando. E agora, o que é importante que nós precisamos refletir? É importante que a gente entenda o contexto em que nós estamos vivendo já há praticamente um ano. Dito que amanhã faça um ano da pandemia, dia 17 de março, e o que a gente precisa compreender a partir disso? Que o contexto em que nós estamos vivendo, o cenário atual, ele intensifica ainda mais todos esses fatores que eu apresentei para vocês. Então, quando a gente pensa na saúde do trabalhador, especificamente os trabalhadores de saúde, todos os fatores apresentados anteriormente, eles são intensificados e eles favorecem o desenvolvimento da síndrome de burnout. 2 artigos científicos publicados em 2020 mostraram isso já, com dados muito interessantes a respeito da síndrome de burnout e trabalhadores de saúde. Esse artigo que foi publicado na PLOS ONE, ele foi realizado com 2.707 profissionais de saúde, em que 51% dos trabalhadores, dos participantes dessa pesquisa, apresentaram altos níveis de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Considerando, então, que sim, que a demanda nos dias atuais, que a demanda no serviço de saúde, a gente sabe que tem sido alta. Com isso, tem aumentado a questão do estresse ocupacional, em decorrência da alta demanda, baixo controle dos profissionais, a pressão social que esses profissionais eles estão enfrentando, e nós também vivenciamos isso no nosso dia a dia, e também a questão do suporte social. Nós sabemos, por exemplo, no contexto da pandemia, que o suporte social é rico e importante para que esses trabalhadores eles se sintam recompensados pelos trabalhos que eles realizam. Mas só isso também não é suficiente. Então, quando a gente pensa em todas aquelas 6 relações centrais para o burnout, a gente vê que sim, que a pandemia está intensificando e trazendo consequências desde já para esses trabalhadores. E agora é uma percepção minha, eu acredito que após a pandemia, o número de profissionais com síndrome de burnout será
alta. Então, também já fica a dica para quem está desenvolvendo pesquisas em estudar mesmo a questão da síndrome de burnout em trabalhadores de saúde e principalmente após a pandemia. Um outro artigo também publicado, ele traz que o burnout ele é apresentado enquanto um risco relacionado à saúde mental de trabalhadores durante a Covid-19. Então, esse artigo ele traz que, principalmente, o número de atendimentos de psicoterapia, de teleaconselhamento, tem aumentado consideravelmente em relação à procura dos profissionais que estão na linha de frente durante a pandemia. Claro também que quando a gente vai pensar no suporte social e também no suporte profissional para estes trabalhadores, nós vemos a importância de realizar estratégias, de realizar atividades e ações que promovam uma saúde mental, como que eu posso dizer? Eu não vou dizer adequado, porque o contexto é muito complicado, mas que promova realmente a saúde destes trabalhadores para que eles consigam enfrentar as demandas no seu dia a dia e também minimizar o desenvolvimento da síndrome de burnout. E aí, diante disso, é preciso que nós conheçamos quais são as principais estratégias para prevenção e controle relacionada à síndrome. Nós temos principalmente três dimensões ou três grupos em que essas estratégias elas podem ser divididas. Nós temos em nível individual, nós temos estratégias em nível grupal e nós temos estratégias em nível organizacional. Só em relação às estratégias, nós poderíamos ficar aqui conversando durante horas, porque estratégias em nível individual são muitas que podem ser realizadas por estes trabalhadores. Em nível grupal também, em nível organizacional também. Mas para ficar de uma forma simplificada, eu vou procurar trazer para vocês quais seriam as principais estratégias em cada um desses níveis. Em relação ao individual, seria o trabalhador, e nós também, enquanto trabalhadores, realizarmos atividades e desenvolvermos hábitos de vida saudáveis. Quando eu falo isso, eu acho que na cabeça de todo mundo vem a questão da realização de exercício físico, a questão de ter uma alimentação equilibrada, balanceada, porque nós sabemos, por meio dos estudos científicos, que são, sim, fatores que promovem o bem-estar do ser humano, que promovem o bem-estar do trabalhador e que também acabam sendo formas de prevenção para o desenvolvimento de doenças como a síndrome de burnout. Outra coisa que os trabalhadores eles devem, são orientados a desenvolver, é a questão de controlar a realização de horas extras. Claro que eu acredito que quando a gente pensa isso em relação à enfermagem, fica difícil a gente pensar como, por exemplo, no contexto de pandemia, a gente consegue controlar as horas extras. Mas essa seria uma das formas e uma das orientações para prevenir a síndrome de burnout. A realização de psicoterapia, de terapia, com um profissional qualificado para, e também desenvolver no dia a dia estratégias de relaxamento, para que quando esse profissional ele saia da sua atividade laboral, ele consiga desenvolver atividades que dão prazer e que também acabam servindo enquanto prevenção para a síndrome de burnout. Quando nós pensamos em estratégias em nível grupal, todas as atividades que são realizadas com outras pessoas promovem um compartilhamento de ideias. Então, por exemplo, se eu estou inserida num grupo de 5 pessoas, a partir do momento que eu falo aquilo que eu sinto, outra pessoa se identifica com a minha fala e com isso eu promovo também um bem-estar ou uma informação nova para essa pessoa e em grupo, em conjunto, eu consigo criar estratégias de prevenção e de controle para os sinais e sintomas que eu estou apresentando. Com isso, então, o que é recomendado? É recomendado que em nível grupal sejam realizadas atividades que aumentem as habilidades de comunicação dos trabalhadores de saúde. Entre elas também a questão de aumentar a identidade profissional, ou seja, se eu tenho um grupo
de pessoas, um grupo de trabalhadores, e essas pessoas compartilham quais são as atividades que elas realizam no dia a dia, o simples ato de compartilhar acaba também aumentando a identidade profissional, seu reconhecimento e a sua recompensa enquanto trabalhador. E, além disso, também nós temos na literatura a questão da realização de intervenções grupais, que seriam intervenções psicossociais, onde, por meio de um objetivo que aquele grupo ele precisa alcançar, ele consegue também desenvolver estratégias para prevenir e controlar os sinais e sintomas relacionados ao burnout. E nós também temos estratégias em nível organizacional, em que os gestores eles seriam os responsáveis por promover condições de trabalho adequadas, condições de saúde adequadas e também desenvolver a questão do compartilhar de ideias e promover um clima organizacional amistoso, ou seja, proporcionar de fato um ambiente adequado para estes trabalhadores de saúde. E mais uma vez eu preciso enfatizar que durante a pandemia, talvez as estratégias em nível organizacional, quando nós vamos pensar em clima organizacional adequado, amistoso, não está sendo possível. E ainda então, quais seriam as principais estratégias, então, principais formas de prevenção e tratamento dentro daqueles 3 níveis? A psicoterapia, que atualmente também nós temos ouvido e temos visto a atuação profissional dos psicólogos, psicanalistas, enfim, no atendimento dos profissionais de saúde. Nós temos também a adoção de terapias alternativas por estes trabalhadores para que os seus sinais e sintomas, suas sobrecargas sejam diminuídas. O tratamento farmacológico, quando o profissional ele já é, então, diagnosticado com a síndrome de burnout ou com outras doenças mentais que podem desencadear a síndrome de burnout. Nós temos também as intervenções psicossociais e, em último caso, ou enquanto formas também de prevenção e controle da doença, o afastamento deste trabalhador. O que acontece? A questão do afastamento do trabalhador é algo que, às vezes, pode mascarar a questão do diagnóstico em si. Porque quando esse trabalhador ele passa por consulta, muitas vezes ele fica afastado 15 dias, ele melhora, tem ali uma melhora e logo ele volta para o contexto organizacional dele. Pode ser que, após esse trabalhador voltar, em pouco tempo ele apresente novamente os sinais e sintomas e ele tenha necessidade de ser afastado novamente. Por que é importante falar isso? Porque hoje a síndrome de burnout, ela é considerada, ela até tem uma classificação em relação à classificação internacional de doenças, mas a partir de 2022, janeiro de 2022, é que ela será considerada enquanto um transtorno psicológico. Em outros países, eles já compreendem a síndrome de burnout enquanto relacionado a uma doença ocupacional. Mas é a partir de janeiro de 2022 que eu acredito que a questão do diagnóstico e do tratamento da doença vai ser realizada de uma forma mais adequada enquanto doença. E aí, para que nós possamos pensar um pouco, eu gostaria de saber de vocês, diante de tudo que foi apresentado, diante das definições, diante dos fatores relacionados à exaustão emocional, à despersonalização, à baixa realização profissional. Como que você tem vivenciado o teu processo de trabalho e estudos e cuidado da tua saúde, sobretudo a mental? É claro que aqui eu trouxe para vocês as definições básicas relacionadas aos trabalhadores de saúde, mas todos nós, eu acredito que todos nós aqui ou já somos profissionais formados ou ainda estamos na condição de estudantes, mas todos nós somos sim profissionais. Então, a partir disso, todos os fatores e definições que foram apresentadas também devem ser refletidas no sentido de autoavaliação e pensar como que cada um tem vivenciado o processo de trabalho, principalmente nesse momento de pandemia, e quais são as estratégias que cada um tem realizado para cuidar da saúde, sobretudo a mental. Essas são as referências utilizadas. Eu posso disponibilizar para vocês a apresentação.
Aqui também estão os meus principais contatos. E agora eu gostaria de saber de vocês o que nós poderíamos aprofundar em relação ao conhecimento, em relação à doença como um todo, e também discutir um pouco sobre o cenário em que nós estamos inseridos atualmente. Muito obrigada.